em reflexões que edificam. Quero falar sobre princípios cristãos. Aliás, dar continuidade. Eu já falei sobre 3 princípios e hoje vou tentar falar sobre 3 princípios também. Princípios que Paulo apresenta na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu falei, os 3 primeiros que Paulo apresenta tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Hoje falo sobre o 4º princípio, que é tudo o que é puro. Tudo o que é puro. E esta frase, essa palavra puro no grego, tem um significado muito especial. Ele quer dizer o que é moralmente limpo. Moralmente limpo. Ou ainda, livre de manchas. A palavra puro, então, aqui tem esse significado e é pensando nele que a gente vai falar um pouco sobre isto e certamente buscar a edificação. No ritual no Antigo Testamento, a pureza ela era requerida, significava algo purificado. Quando o texto fala sobre a purificação ou ser puro, era algo purificado, ou pronto ou apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Esta era a necessidade na apresentação do holocausto a Deus, que fosse algo puro, sem mancha, sem mancha. Essa é a ideia. Escrevendo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele chama a atenção para essa necessidade da pureza em relação ao líder espiritual. Quando ele escreve no capítulo 3, a Timóteo, ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A importância, a necessidade do bispo ser irrepreensível, que significa puro diante de Deus, para poder servir a Deus a contento de Deus. Este é, sem dúvida, um princípio que não pode ser alterado. Lembra que no começo, já na outra reflexão, eu disse que princípio e doutrina praticamente é a mesma coisa. E doutrina não se muda, e princípio não se muda. E esse é um princípio que não pode ser, de forma alguma, alterado. Mas vamos lá e pensar e descobrir mais algumas coisas importantes. Estendendo essa necessidade da pureza para os cristãos, de modo geral, nós vamos descobrir então o Salmo de número 24. E no Salmo de número 24 nós encontramos a seguinte informação, ou até a título de uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Para estar no monte do Senhor, quer dizer, diante do Senhor, há uma necessidade. Estar com mãos puras, coração limpo, senão a pessoa não poderá chegar de fato à presença de Deus. Quem subirá? A necessidade da pureza, a maneira como vivemos e o que fazemos, certamente vai implicar nesta possibilidade de estarmos diante de Deus. A outra doutrina, o outro princípio que Paulo apresenta nesse versículo 8, diz tudo o que é amável. Amável. E o termo amável significa também tudo o que é agradável. Amável e agradável fazem junção e mostram realmente algo tranquilo, em que podemos firmar a nossa caminhada, o nosso pensamento. Tudo que é amável
ou tudo que é agradável. Ainda pode ser entendido como tudo que suscita amor. Aí sim, Paulo está muito certo quando ele diz sobre essa questão do amável. Tudo que é amável, não é? Há, sem dúvida, cristãos que conservam, atraem para si um coração de vingança, ou atitudes de vingança, alimentam a vingança em seus corações. Como resultado disso, com certeza, eles vão ter um coração, uma amargura no seu viver diário. Um excelente conselho nos dá o escritor aos Hebreus. Que conselho? Longo, mas ele nos dá e é importante que a gente acompanhe. Porque quando a gente pensa nessa possibilidade de manter, de alimentar no coração a vingança, certamente a gente tem que perceber que essa atitude, né, ao invés de atrair o amor, não atrai o amor. Pelo contrário, ela vai atrair amargura e certamente ressentimentos. E isso não faz bem, nem mesmo para a saúde. É importante pensar nisso. Mas vamos lá ao conselho que o escritor aos Hebreus dá. E ele diz assim: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Ninguém seja faltoso. Que interessante essa observação do escritor aos Hebreus. Ele diz: separando-se da ação de Deus, ou separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos, olha que interessante, por meio delas muitos sejam contaminados. Que conselho, eu falei longo, mas muito importante, está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. É para se pensar, porque quando alguém alimenta essa raiz de amargura no seu relacionamento, ele vai conseguir influenciar pessoas negativamente. E isso certamente vai contaminar pessoas, e elas contaminadas certamente também não estarão vivendo com alegria, com felicidade, como deve viver o cristão. Agora falo sobre o sexto princípio, e o sexto princípio diz: tudo o que é de boa fama. Tudo o que é de boa fama. Já pensaram nisso? Qual é a sua fama? Qual é a minha fama? Que fama eu tenho? É muito importante pensar nisso em relação às pessoas que estão à nossa volta. Pode ser visto também tudo que é de boa reputação. Tudo que é de boa reputação. O patriarca Abraão, ele foi muito respeitado pela sua comunidade, entre os povos pagãos principalmente. Ele foi muito respeitado por causa da sua postura como amigo de Deus. Que coisa linda é alguém ser reconhecido como amigo de Deus. Isso aí está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 7. O patriarca Abraão foi muito respeitado pela sua postura na condição de amigo de Deus. É para pensar. Mas a palavra de Jesus sobre os cristãos, de um modo geral, nos responsabiliza naquilo que devemos fazer no dia a dia das nossas atividades, do nosso relacionamento com as pessoas. E Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14,
Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pensaram nisso? A responsabilidade que eu como cristão tenho e você, ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós sabemos a propriedade do sal e a importância da luz. E precisamos ser assim, para então influenciarmos vidas a repensarem o seu viver e até se aproximarem de Jesus Cristo. É muito séria essa questão. E a pergunta que eu poderia fazer aqui era exatamente: como está a nossa fama? Como está a nossa fama no relacionamento com as pessoas? Dentro e fora da igreja, por exemplo. Dentro da igreja pode ser que eu seja um santinho. Saí da porta da igreja, virei, nem vou falar. Não. Eu não posso ser santinho na igreja e não santinho fora. Eu tenho que ser santinho fora e santinho dentro. Força de expressão. A santidade tem que ser algo latente na minha vida. Como é que está a minha fama dentro e fora da igreja? O que pensam de mim? Como é que me veem as pessoas? Uma outra pergunta para se pensar é: será que podemos dizer de nós, poderão dizer de nós, as pessoas que nos conhecem, o que disse a sunamita a respeito do profeta Eliseu? Será? O que foi que ela disse? E ela disse ao seu marido, ao seu esposo: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Esse registro está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Será que alguém poderia falar isso de mim? Sei não. Gostaria, mas para isso eu tenho que buscar viver esse princípio que Paulo coloca, que são conhecidos como princípios cristãos ou ética cristã. É muito importante que busquemos estas coisas e vivamos cada princípio aqui colocado, para que, quem sabe, alguém diga de nós, perceba em nós esta vida cristã que devemos viver. Como disse a sunamita, vejo que este que passa por nós, sempre por nós, é santo homem de Deus. Que eu e você, no sentido geral, a humanidade, possamos nos tornar santos homens de Deus. E dessa forma, possamos influenciar as pessoas que convivem conosco, como a sunamita foi influenciada, para o bem. E então, influenciando as pessoas, estamos ganhando pessoas que hão de entregar suas vidas, seus corações a Jesus. Busquemos, então, seguir esses princípios tão importantes e necessários no dia de hoje. Pensa nisso. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.